Imagina estar cercada por toda a família, acreditando que vai apenas ouvir um brinde. Mas, de repente, o seu próprio marido levanta a taça e anuncia: estamos nos divorciando. O silêncio corta o ar. Todos olham para você esperando uma reação. Mas ninguém imagina que você guardava uma carta ainda mais forte. Porque, antes que ele pudesse comemorar a humilhação, você revelou algo que deixou todos em choque. Você comprou a empresa dele. Antes de começar essa história que vai te prender até o fim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora sim, vamos para a história. Quando a campainha tocou naquela noite de sábado, a casa da minha sogra já cheirava a perfume importado e carne ao molho de vinho. A mesa no jardim estava posta com capricho. Louças herdadas da avó, guardanapos de linho, talheres alinhados num rigor quase militar. Sogra coordenava tudo com a naturalidade de quem acredita que o mundo só está completo quando a família a obedece. Meu marido, Renato, circulava com o copo de uísque na mão e um sorriso que aprendi a decifrar. Autossuficiência temperada com desdém. Todo mundo chegou? Ele perguntou, batendo a colher na taça como um maestro que exige silêncio. Ótimo. Hoje é uma noite de decisões. Bel, minha cunhada, ajeitou o cabelo como se uma câmera de reality show estivesse escondida entre as samambaias. Caio, o cunhado caçula, abriu outro botão da camisa e postou no Instagram uma foto da mesa com a legenda Family First. E minha sogra, Dora, me atravessou com aquele olhar que misturava pena e impaciência. Para ela, eu sempre fui a nota dissonante da partitura deles. Educada demais para ser criada, discreta demais para ser lembrada, determinada demais para obedecer. Dei um gole na água com limão e olhei o céu. Era um sábado de vento manso em São Paulo. As luminárias do jardim balançavam como se cochichassem segredos. Eu as ouvi como quem escuta a si mesma. Renato pigarreou. O uísque brilhou no copo como âmbar. Vamos ser diretos. Começou no tom de quem já venceu. Chamei vocês porque quero que a família saiba antes de todo mundo. Eu e a Helena vamos nos separar. O silêncio veio sem cerimônia, como um convidado que ninguém esperava, mas que rapidamente encontra a melhor cadeira. Dora levou a mão ao peito. Bel suspirou como atriz, Caio assobiou sem som, e eu, com um cuidado paciente, apoiei o guardanapo no prato. Não é por briga, ele continuou, estudando as reações. As coisas esfriaram. A vida é assim, e para que não haja especulações, já está tudo encaminhado com os advogados. A empresa continua no trilho, a família segue unida, o nome dos Rocha permanece forte, é o que importa. Tentei não sorrir. A empresa, o nome, os Rocha. Palavras como pedras que ele acumulava no peito desde menino. Renato nasceu ouvindo o pai repetir que um homem de respeito se mede pelas assinaturas que arranca e pelos silêncios que impõe. O pai morreu, mas as frases ficaram como quadros na parede. Pesadas, intocáveis, antiquadas. Dora deu 2 passos e me abraçou por cima do ombro, como quem protege uma criança de um vento frio que ela mesma mandou soprar. Minha filha, sinto muito, sussurrou. Foi melhor assim. Soltei-me com delicadeza, voltei ao lugar. A respiração estava tranquila. No centro da mesa havia uma travessa de massa com cogumelos e trufas. Sempre trufas, sempre excessos. E no fundo do jardim, a pequena árvore de jabuticabas brilhava como joias molhadas no escuro. Eu me apeguei a elas por um segundo. Pareciam discretas, mas resistiam a cada estação. Antes da sobremesa, falei num volume que não era alto, mas continha uma promessa. Eu também tenho um anúncio. Renato riu com a condescendência de quem dá a um adolescente a chance de cantar no karaokê da família. Claro, Helena. Diga. Não vai ser longo, respondi. Só quero que todos ouçam de mim, de uma vez. É simples. Hoje, por volta das 4 da tarde, foi concluída a aquisição majoritária da Rocha & Filhos S.A. pela Holding Umbra.
Por composição de conselhos e acordos de voto, eu sou a nova presidente do grupo. E, portanto, sou quem assina as próximas decisões. O silêncio que veio agora não encontrou cadeira. Ficou de pé, trêmulo, e derrubou alguns copos. Bel levou a mão à boca. Caio tirou os óculos escuros que ele usava de noite. A pose caiu do rosto como uma máscara barata. Dora sentou-se como quem perde a força nas pernas. E Renato empalideceu. O uísque tremeu, mas não caiu. Não brinque, ele disse, a voz em registro desconhecido, sem o brilho metálico de sempre. Isso é ridículo. É legal e é público, respondi. Não é uma brincadeira. Aliás, amanhã você mesmo leria no jornal, porque o fato será comunicado ao mercado pela manhã. Mas achei mais elegante contar aqui, na família. Como você disse. Ele olhou em volta como se as paredes de cimento queimado tivessem se aproximado de repente. O que você fez? Olhei para o prato, para as flores, para as jabuticabas. Só usei as regras que vocês adoram repetir, respondi. O jogo, Renato, eu apenas joguei. A primeira vez em que entendi que teria que aprender o jogo foi numa segunda-feira cinzenta, 3 anos antes daquela noite. O elevador que levava ao 18 Degrees andar da sede da Rocha & Filhos tinha um espelho enorme. Ali, entre aço polido e musiquinha de consultório, eu vi o rosto de uma mulher que estudava datas e gentilezas e percebi que aquilo não bastaria. Eu era Helena, filha de um professor de literatura e de uma costureira que fazia vestidos de festa para pagar minha faculdade. Tinha pós-graduação em negócios e um talento que me acompanhava desde menina. Observar o que as pessoas tentam esconder e o que elas mostram sem perceber. Naquela manhã, eu ia levar um relatório simples, um orçamento de campanha que a agência sugeria para reposicionar a marca. Renato me pedira que visse isso para ele, com carinho, como quem terceiriza para a esposa a flor da mesa do escritório. Eu fui. Encontrei uma mesa comprida, homens meio sonolentos, e Renato sentado na cabeceira, batendo o dedo na madeira de forma ritmada. O CFO, um homem magro de sotaque mineiro, estava nervoso. A pauta escondida das reuniões, aprendi cedo, não é a do e-mail, é a que pulsa nos dedos. Helena, que bom você por aqui, disse Dora, que naquele dia ocupara a cadeira que antes fora do marido. Depois que o sogro morreu, ela se tornou a matriarca também nos negócios. Faça as honras. Eu apresentei o relatório com firmeza, mas foi a conversa após a reunião que me deu a primeira peça do quebra-cabeça. O CFO se aproximou de mim no corredor, pediu desculpas por um quadro que não estava atualizado. A empresa está bem, mas algumas dívidas antigas, sabe como é? Eu não sabia, ou achava que não precisava saber, mas guardo frases como guardo chaves, dívidas antigas. Tranquei aquilo no bolso do vestido. Naquela noite, Renato chegou tarde. Trazia no terno o cheiro do mesmo uísque que levantaria no copo anos depois, no jardim da mãe. Você foi ótima, disse tirando os sapatos no corredor. Eles te adoram. Você leva jeito para isso de apresentação. Como se eu fosse uma florista que decora o palco e não quem aprende as coxias. Sorri e entendi que compreensão é uma arma silenciosa. Comecei a fazer perguntas a quem não era visto. Porteiros, estagiários, a moça do cafezinho, o analista que ninguém cumprimentava. Eles me contaram segredos sem saber, como crianças que confiam a um adulto o esconderijo de um brinquedo quebrado. Compreendi que a Rocha & Filhos tinha uma dívida com um banco de médio porte, renegociada em termos curiosamente vantajosos, e que o banco, por sua vez, queria se livrar de alguns créditos podres para ajustar o balanço. Aprendi a palavra debentures, como quem guarda um amuleto. Numa dessas tardes de perguntas mansas, conheci Alice. Ela era gerente de uma corretora de títulos e parecia sempre atrasada para algo importante. Ria fácil, mas falava com precisão. Eu estava num café da Rua dos Pinheiros, um caderno a lápis, quando ela me abordou. Sei o que você está procurando.
Disse, num sussurro que não era segredo, era proposta. E acho que posso ajudar, se você souber esperar. Aprendi a esperar da minha mãe, que passava noites transformando o tecido em sonhos de outras mulheres. E aprendi a agir com o meu pai, que escrevia na lousa como quem abre janelas. Passei a frequentar, às escondidas, reuniões com gente que vestia blazer sem gravata e discutia taxas como quem discute o preço do quilo da maçã. Eu ouvia, anotava, lia a lei como quem decifra uma carta antiga. Tag along, drag along, acordo de votos, covenants, debêntures conversíveis. Enquanto Renato divulgava fotos da família em Ilhabela e dizia que minha mulher não liga para isso, eu traçava uma planta e veio a peça que faltava. O banco queria vender, com deságio, uma fatia considerável de um pacote de títulos. Entre eles, as tais debêntures da Rocha & Filhos. Não valem nada, riram dois rapazes num bar. A empresa é sólida, mas a família é instável. Eu guardei o insulto como quem recolhe uma pedra no caminho para construir uma casa. Se a família era instável, eu podia ser o pilar. Montei a Umbra com o comedimento dos tementes. A holding tinha nome curto, discreto, que me lembrava sombras e proteção. Não usei meu sobrenome. Chamei duas sócias que conheci nos corredores, onde mulheres aprendem a passar sem fazer barulho. Vera, advogada de empresas que já tinha enfrentado tubarões, e Tainá, engenheira financeira que resolvia planilhas como quem arruma armários. Trabalhamos em segredo, como quem costura por dentro de um vestido de noiva. Fechamos a compra de uma parte das debêntures enquanto gente grande fazia churrasco no Guarujá. Renato, que sempre me tratou como um acessório competente, percebeu apenas que eu ficara ocupada demais. Desapareci de algumas viagens de família, aprendi a dizer, não posso, tenho um compromisso, sem piscar. Dora interpretou como frieza conjugal. Bel interpretou como ingratidão. Caio nem interpretou. A Umbra cresceu como crescem as coisas que não pedem licença. Comprando títulos aqui, fechando acordos lá, costurando votos com quem se sentia preterido nos brindes da família Rocha. E, porque o destino tem senso de humor, a empresa entrou numa fase em que precisava de dinheiro novo para expandir um braço de logística no interior. Renato bateu portas que se abriram com condições duras. Eu, calada, abri outras, mais gentis, porque quem compra silêncio aprende a avaliar barulhos. Quando descobri a traição, não foi uma revelação em uma mensagem de madrugada ou num batom esquecido no carro. Foi numa planilha. Renato transferira um valor considerável da empresa para uma consultoria de fachada, assessoria estratégica, que na verdade pagava jantares luxuosos, passagens, presentes. No rodapé digital, um nome me arranhou. A moça do marketing que, antes tímida, passara a usar salto alto e vermelho no batom. Eu não senti ciúme, senti lucidez. Havia por trás daquele romance a velha certeza dele. Ele podia usar tudo, dinheiro, tempo, gente, sem ter que prestar contas. Era assim que ele fora educado. Era assim que eu estava disposta a desaprender. Na noite em que confrontei Renato, ele me devolveu a pergunta com desprezo. Você está vasculhando coisas que não entende? Eu entendi. Entendi que o amor que eu sentia estava não em salvar o casamento, mas em me salvar. No dia seguinte, a Umbra reforçou posição. Comprou mais debêntures. Em uma semana, costuramos um acordo com um grupo de fundos pequenos que, cansados das grosserias de Caio nas reuniões, topariam um pacto de votos desde que ganhassem tratamento adulto. Vera, minha sócia, olhou-me nos olhos, a mão firme no ombro. Quando dermos o passo, não há volta. Eu não quero voltar, respondi. Quero atravessar. Não fizemos nada ilegal. Fizemos o que homens fazem em mesas redondas há décadas, só que com outra postura e menos paletós. Nós lemos o contrato, coisa que poucos fazem.
Vimos que, em caso de eventos de default provocados por uso de caixa fora das finalidades previstas, as debêntures poderiam ser aceleradas, convertidas com prêmio e forçar a renegociação. As passagens aéreas e as consultorias fictícias de Renato eram exatamente isso, fora das finalidades. Não precisei denunciá-lo. Bastou acender a luz. O próprio sistema reclamou. Quando o banco percebeu que tinha do outro lado uma holding com fôlego, disposição e um dossiê impecável, a conversa mudou de tom. Em 2 reuniões discretas e um almoço simples em um restaurante sem hostesses, desenhamos a reestruturação. Parte da dívida viraria participação. Parte seria paga com uma venda de ativos improdutivos que Renato mantinha por orgulho. Era do meu pai. O conselho, recomposto, traria 2 membros independentes. E pela costura de votos, a presidência executiva seria proposta à pessoa com histórico mais técnico, menos emocional e reputação ilibada diante do mercado. Eu, a esposa invisível, cabia no texto. Tudo isso sem que Renato imaginasse. Ele não imaginava quase nada quando não se tratava do que o espelho mostrava. Estava ocupado coordenando com Dora uma festa para celebrar os novos contratos com a prefeitura de uma cidade do interior. Contratos que, quando li com Tainá, cheiravam a coisa mal feita. Não precisei derrubá-los. Só precisei dizer, ao ouvido do jurídico, que alinharíamos a governança ao que o mercado esperava. O resto, o tempo fez. Então veio o sábado. Renato me chamou para o jantar na casa de Dora com um aviso no WhatsApp. Vamos oficializar as coisas. O plural curto, as coisas. Eu transformei o plural em singular. Aquela noite teria nome e sobrenome. Vocês sempre gostaram de dizer que a empresa é a família. Continuei no jardim, medindo as palavras como quem mede a altura de uma cerca antes de pular. Então achei justo contar aqui. Eu comprei o que vocês deixaram à venda. Atitudes, descuidos, dívidas, debêntures. E comprei também o que não tem preço, respeito aos que trabalham de verdade. Por isso pedi a Vera e Tainá que viessem. A campainha tocou. A funcionária abriu o portão de ferro e minhas sócias entraram com a discrição dos que conhecem bem a geografia dos conflitos. Dora ficou de pé, o corpo tenso como um fio de aço. Ela não gostava de mulheres que não pediam licença. Bel piscou demais. Caio, que não reconheceu Vera e Tainá, tentou um sorriso debochado e guardou quando percebeu que ninguém a acompanhava. Isso é absurdo, Renato insistiu, batendo o copo na mesa, fazendo o uísque pular. Não existe isso. A empresa é nossa. É da família. É meu sobrenome. Sobrenomes são placas na porta, Renato, falei. A realidade está dentro. E dentro da empresa havia uma governança que vocês resolveram ignorar, uma dívida que acharam eterna, um orgulho que confundiram com valor. Eu só coloquei nome nas coisas. Você acha que vai me humilhar? Ele cuspiu. Na frente da minha mãe? Na frente de todo mundo? Você virou quem? Você nem tem o nosso sangue. Eu respirei fundo. Tive vontade de dizer que, se eu não tinha o sangue deles, tinha algo que sobrenome nenhum dá, apetite de aprender. Mas preferi outra poesia. Eu virei quem eu já era, Renato, respondi. Só deixei que vocês vissem. Dora se aproximou lenta, como um bicho ferido que não sabe se lambe a pata ou ataca. Minha filha, o que você quer com isso? Dinheiro? Punição? A voz veio cortante, mas houve um tremor que me comoveu, apesar de tudo. A rocha é o que meu marido nos deixou. Você quer arrancar a última coisa que me dá nome? Olhei para ela com uma honestidade que eu sempre reservei para as mulheres mais velhas, que mesmo quando me ferem, me lembram minha mãe na máquina de costura. Eu não quero arrancar nada, dona Dora. Eu quero plantar. E para plantar, às vezes a gente precisa arrancar erva daninha. A empresa não é uma herança parada numa moldura. É um organismo. Para sobreviver, precisa de cuidado. E desculpe, o cuidado que vocês chamavam de tradição estava matando devagar. Ela sustentou meu olhar.
Vi o cansaço acumulado de décadas de obediência a um marido que decidia tudo. Vi também a linha fina de orgulho que a sustentara quando ficou viúva. Eu não a odiava. Eu odiava o sistema que a fizera se tornar carcereira da própria vida e a transformara, sem perceber, na carcereira dos outros. E o casamento? Bel perguntou, encontrando na fofoca o último bastão. Você comprou a empresa e acha que isso vai te fazer menos largada? Sorri de leve. Fique tranquila, Bel. O casamento acabou não por falta de dinheiro, mas por falta de caráter. Eu não negocio o que é sagrado. E a propósito, já estou com meus advogados. O divórcio será limpo. Eu não quero o que é de vocês por sobrenome. Quero o que é meu por mérito. Renato perdeu de vez a cor. Jogou o resto do uísque goela abaixo como quem tenta engolir uma certeza. Você destruiu tudo, disse sentando-se sem olhar para ninguém. Você destruiu a família. Não fui eu quem vendeu consultorias falsas para pagar viagens com amantes. Devolvi sem elevar o tom. Não fui eu quem tratou funcionários como lixo. Não fui eu que deixou uma dívida crescer porque achava que o banco era seu empregado. Eu não destruí nada, Renato. Eu tirei a lona que cobria o entulho. Vera tomou a palavra com a calma fria dos que sabem assinar papéis de madrugada. Para efeitos práticos, a partir de segunda-feira, a estrutura de governança passará pelas mudanças que constam do acordo. Não haverá demissões em massa. As áreas que prestam serviços de fato serão ajustadas. E, senhora Dora, seu assento no conselho como presidente de honra está garantido se desejar. Respeito não se compra nem se vende, se pratica. Dora se agarrou a uma palavra: honra. Era um posto, uma cadeira que não mandava, mas respeitava sua história. Bel fez um bico, como quem percebe que o palco não será dela. Caio, com a agilidade dos fracos, tentou migrar para o lado que lhe parecesse mais confortável. Eu sempre disse que a empresa precisava de profissionalização. Arriscou, ajeitando a gola da camisa. Se precisar de mim, tô dentro. Foi o único momento em que ri, de verdade. Aquele riso curto de quem vê uma criança tentando vestir o terno do pai. O que eu preciso de você, Caio, é que apareça no trabalho. E quando aparecer, que leia os relatórios antes de opinar. Se conseguir fazer isso por 3 meses, ganhamos todos. Ele corou. Bel revirou os olhos. Dora, sem força para brigar, sentou e pediu água. Renato levantou-se e caminhou até o gramado. Era estranho vê-lo sem chão. Pela primeira vez em anos, não havia nada que ele pudesse comprar para tapar o buraco. Seguiu com passos mansos. Paramos perto da jabuticabeira. As frutas brilhavam na penumbra como se tivessem ouvido tudo e guardassem para si. Eu te amei, Renato. Falei sem tentar comover. Amei o menino que você foi, que queria provar coisas ao pai. Amei o homem que, por 5 minutos, me ouviu de verdade quando eu falei dos livros do meu pai e dos vestidos da minha mãe. Amei as manhãs em que você acordou diferente e parecia que o mundo ia ser menor comigo do que com qualquer outro. Mas o amor que é se amar mais, esse eu não posso te dar. Eu aprendi a me amar também. E agora, se me permite, vou cuidar do que consigo salvar, a empresa. O resto, deixo com você. Ele não respondeu. E eu soube que o silêncio, pela primeira vez, o mordeu. Voltei para a mesa. Pedi que servissem o café. Vera e Tainá conversavam com Dora sobre detalhes administrativos que começam a organizar um caos antigo. Bel, resignada, mexia no telefone. Caio procurava no Google o que é Covenant. Helena, Dora chamou, a voz já sem navalhas. Quando seu sogro morreu, eu achei que ia virar pó. A empresa foi o cheiro dele que ficou. Talvez eu tenha confundido cheiro com ar. Obrigada por não me tirar da sala. Eu segurei sua mão. A palma dela era fria, mas firme. Pensei na minha mãe, no calor que emanava das linhas que bordava. Pensei que, no fundo, as mulheres de gerações diferentes estão sempre tentando salvar o que amam de homens que confundem amor com vitória. A senhora não vai sair da sala, garanti.
Só vai sentar num lugar que lhe caiba, onde o respeito não pesa. E se quiser, posso te mostrar como eu organizo tudo no papel. Às vezes, entender os nomes dá um alívio. Dora sorriu, pela primeira vez naquela noite. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Não era perdão, era reconhecimento. A segunda-feira amanheceu com o sol batendo no espelho do prédio da sede. Entrei pelo saguão com Vera e Tainá. O segurança, que me conhecia dos almoços de aniversário e me chamava de Dona Helena, levou um segundo a mais para ajustar a frase. Bom dia, presidente. Eu preferia Helena, mas entendi o ritual. Subimos. No 18 Degrees, o hall parecia uma sala de espera do futuro. Quadros com slogans motivacionais, família acima de tudo, somos tradição, plantas de plástico que ninguém molhava. Pensei que o primeiro gesto seria tirar as frases da parede e colocar números na mesa. Reuni o staff. Não fiz discurso inflamado. Não sei falar como pastores e não queria. Disse que havia um plano, que ninguém perderia o emprego por fofocas de corredor, que toda despesa seria olhada, que os fornecedores que de fato entregavam seriam tratados com respeito, que os pagamentos atrasados seriam negociados com clareza, que as coisas proibidas pelo estatuto seriam proibidas de verdade. Falei também do que aprendi com meu pai, que palavras importam, que números contam histórias e que a melhor maneira de honrar um passado é não transformá-lo em desculpa para o futuro. Ao final, pedi que todos fizessem uma lista do que lhes parecia empoeirado ali. Processos, atitudes, softwares, frases. As melhores listas ganhariam um almoço comigo e com as sócias. Eu queria ouvir, porque quem sabe onde dói é quem pisa descalço no chão. Nos dias seguintes, substituí panglosses por planilhas, reuniões por decisões, temos que conversar por vamos fazer assim. Descobri que havia um almoxarifado abandonado que custava 30 mil por mês em aluguel. Cancelei assinaturas de revistas que ninguém abria. Aumentei o limite do cartão do cara do almoxarifado que fazia milagres com pouco. Chamei para perto a analista que entendia tudo das rotas de entrega, mas ficava em mesas periféricas. Ela me mostrou, com um mapa colorido, como economizar combustível sem demitir motoristas. Dei aumento, dei crédito, dei nome. Pessoas brilham quando você limpa a poeira e permite que a luz bata. Renato não apareceu no primeiro dia. Apareceu no segundo com um advogado que falava grosso. Não bateram na porta da minha sala, abriram. Eu mantive o sorriso que se usa com quem esqueceu de aprender a pedir licença. Você não pode fazer isso, disse ele puxando uma cadeira sem ser convidado. Isso é acordo de acionistas, completei. E governança. Você assinou, lembra? Na época te disseram que era só uma formalidade, coisa de mercado. Era a vida, Renato. O mercado, às vezes, só dá nome. O advogado dele limpou os óculos. Vera, ao meu lado, abriu a pasta. Estamos dispostos a negociar sua permanência como diretor de novos negócios, com metas claras e prazo de experiência de 6 meses, disse ela. Se preferir sair, a compra de sua participação individual está prevista a um múltiplo que já foi colocado na mesa. O que não está em pauta é a sua volta à presidência. O tempo desse comando acabou. Renato me olhou como se eu fosse outra. Eu era, mas era a mesma. Você ganhou, murmurou mais para si do que para mim. Não é um jogo de ganhar, respondi. É de continuar. Se quiser estar nesse continuar, será bem-vindo. Mas terá que estar de um jeito adulto, sem mentira, sem atalho, sem deboche. Ele olhou para as mãos, as mesmas que tantas vezes pousaram no meu ombro como quem marca território. Eu soube, naquele momento, que o casamento tinha virado um retrato. Guardava a imagem de um tempo, mas não contava mais o presente. Assinei mentalmente o quadro e o pendurei no corredor da memória, com a empresa nos trilhos, não em apoteose, mas no sólido cotidiano de quem paga contas e trata pessoas como gente. O divórcio correu.
Dora me ligou 2 vezes para perguntar se eu precisava de algo. Bel me mandou um áudio choroso dizendo que a família estava sofrendo e que eu poderia ceder em alguma coisa para a paz de todos. Respondi com educação. A paz que me interessava não era a da foto de Natal, era a da consciência. No dia em que assinei o último papel, fui visitar meu pai no cemitério do Araçá. Levei flores simples, como as que ele colocava na mesa quando chegava do colégio público, onde ensinava Camões e Drummond para adolescentes cansados. Sentei na grama e contei para ele, como fazia quando era menina e voltava do primeiro dia de aula, tudo o que tinha acontecido. Disse que eu achava que ele ia se orgulhar, mas que se achasse que eu fui dura demais, poderia soprar uma brisa para me acertar o rosto. O vento soprou, leve, sem correção. Eu ri, de mim, da vida, da árvore que balançava por cima da lápide. À tarde, passei no ateliê de costura onde minha mãe trabalhou por 30 anos. A dona ainda se lembrava dela, a moça do sorriso paciente. Toquei nos carretéis coloridos como quem toca um rosário. Comprei uma fita azul e amarrei no pulso, não por superstição, por lembrança. Na semana seguinte, anunciei, no auditório da empresa, um programa de bolsas para meninas da rede pública que quisessem estudar finanças, logística, administração. Disse diante de uma plateia de funcionários curiosos que eu não acreditava em destino, acreditava em trilhas, e que trilhas se abrem quando alguém pega no facão antes que o mato feche de novo. Presidente, por que umbra? Perguntou um estagiário, levantando a mão com coragem doce. Porque sombra não é só ausência de luz, respondi. É abrigo. E porque às vezes o que ninguém vê é o que sustenta o que todos aplaudem. Ele anotou num caderno já amassado. E eu percebi que, sem querer, tinha inventado uma espécie de metáfora para mim mesma. Renato aceitou a proposta de diretor de novos negócios, provavelmente porque sair de mãos abanando significaria encarar a própria imagem sem moldura. Trabalhou com dignidade por 3 meses. No 4º, faltou. No 5º, tentou aprovar uma despesa inusual, que Vera, com seu faro de cão de guarda, barrou em 5 minutos. No 6º, pediu reunião. Entrou na sala com educação rara, sentou na ponta da cadeira como quem respeita o próprio destino. Eu vou sair, Helena. Está bem, respondi. Quer falar alguma coisa? Ele pensou, os olhos perdidos numa lembrança. Eu fiquei com raiva de você naquele dia, admitiu. Raiva de uma coisa que eu não sabia dar nome. Acho que era de mim. Eu não percebia que eu tinha virado. Procurou as palavras com a dificuldade dos que sempre falaram demais sem dizer nada. Eu virei meu pai, só que sem a desculpa da época dele. Eu não o consolei. Não era mais meu papel. Eu espero que você seja feliz. E me desculpa. Olhei para as jabuticabas da árvore que plantamos em um evento da empresa. Elas estavam verdes, ainda não era a época. Ri por dentro da coincidência. Eu vou ser, respondi. E espero que você também encontre um jeito de ser. Ele assinou os papéis. Eu assinei os meus. Saímos da sala. O sol da tarde entrava pelas persianas como listras na parede. Por um segundo, vi a vida riscada, mas organizada. Passaram-se 2 anos. A Rocha & Filhos tinha novo nome. Rocha Log. Nova cara. Simples, honesta e novos números. Sem mágicas, com lucro que se explica. Dora, presidente de honra, vinha vez ou outra às reuniões do conselho e aprendia, curiosa, a ler os gráficos com Tainá. Às vezes, trazia bolos que dizia ter aprendido na internet. Bel abriu uma loja de cosméticos com o dinheiro que ganhou vendendo as ações. Descobriu que cliente manda mais que irmão e diminuiu os decibéis. Caio virou influenciador de rotinas de escritório e diz Covenant corretamente. O mundo tem humor. Eu, além de presidir, aprendi a voltar a ser gente em horários estranhos. Sábado de manhã, na feira da Praça Benedito Calixto. Terça à noite, um curso de aquarela que eu queria fazer desde os 18.
Descobri que alguns silêncios meus eram descanso, não medo, e que no fim, a pessoa que eu precisava convencer a me respeitar era eu mesma. Às vezes, nos almoços da empresa, alguém me pede para contar a história daquela noite no jardim. Eu sorrio e digo que foi a noite em que foi dito o que já estava escrito. Não no destino, mas nos contratos e nas pessoas. Eles pedem detalhes. Eu dou os que cabem. Deixo de fora os que ferem. Há uma ética também nas memórias. Em uma tarde de setembro, sentei no gramado do prédio com uma turma de novos estagiários. Eles falavam alto, riam, faziam perguntas boas. Uma menina de tranças apertou os olhos e perguntou: "Teve um momento em que a senhora teve medo?" Pensei na planilha, na amante, na debênture, nos insultos. Pensei no olhar de Dora, duro e frágil ao mesmo tempo. Pensei em mim, menina, trançando o cabelo enquanto minha mãe contava que o pano às vezes é mais forte que o botão. E pensei no nó da gravata de Renato, sempre perfeito. "Teve", respondi. Mas eu aprendi uma coisa. Medo é o corpo dizendo: "Se prepare melhor." Quando eu ouvia o medo, eu estudava mais. Ia. Ela anotou séria. Eu olhei o céu de novo. As luminárias do jardim balançavam com o vento como naquela noite em que tudo começou e terminou. A árvore de jabuticabas, agora maior, fazia sombra nas nossas pernas. Eu passei a mão no pulso, onde ainda usava a fita azul do ateliê, já desbotada, quase branco. "E o seu ex-marido?" Outro estagiário perguntou, curioso, mas com respeito. Ele ficou com raiva para sempre?" "Eu não sei o que fica dentro de outra pessoa", respondi. "Sei o que fiz com o que ficou em mim. Eu transformei." Às vezes a gente acha que mudar o mundo é sobre gritar muito. Para mim, foi sobre ler os papéis, entender os números, cuidar das pessoas e dizer não quando a vida vinha travestida de sobrenome. O resto são histórias que os outros contam. Eles sorriram. O vento virou. Uma jabuticaba caiu na grama, madura, redonda, brilhando. Peguei-a com delicadeza, lavei na água da garrafa e dividi em duas com a unha. Dei metade à menina das tranças. Fiquei com a outra. "Sabe o gosto?" perguntei. "Doce com um azedinho no fim", respondeu ela, a língua roxa. "É o gosto das coisas que a gente conquista com a boca e com as mãos", falei. "O doce é o agora. O azedo é a memória. Os dois juntos é o que vale." Eles riram, como quem ganha de brinde uma filosofia de gramado. Eu ri com eles. E lá no fundo, talvez na casa onde ainda se guardam louças com as iniciais da família, a rendição do passado suspirou um pouco mais. Nessa noite, voltando para casa, passei pela frente do prédio antigo onde tudo começou. O 18 Degrees andar, onde eu aprendi a escutar dedos tamborilando. Do outro lado da rua, numa vitrine iluminada, vi um vestido azul idêntico ao que minha mãe sonhava costurar quando sobrasse tempo. Entrei, toquei o tecido, comprei. Não para uma festa, não para postar, não para provar. Comprei porque às vezes a gente celebra as vitórias não com discursos, mas com o silêncio de um zíper subindo sem engasgar. Cheguei, pendurei o vestido na porta do armário e tirei a fita do pulso por um instante. Olhei o fio desbotado, quase transparente, e entendi outra coisa. Algumas sombras não são ausência. São o lugar onde o tecido não desbota. Deitei. O celular piscou com um e-mail. Assunto: relatório de impacto, programa de bolsas. Abri. Uma das bolsistas, filha de um motorista da nossa frota, tinha passado no vestibular de economia. A foto anexada mostrava uma menina magra, sorriso insistente, segurando o papel da matrícula como quem segura o mundo pela beirada. Respondi com um "parabéns", que me saiu do peito como uma reza. Apaguei a luz. No escuro, ouvi a cidade como um mar que nunca dorme. E pensei que lá atrás, na mesa arrumada com guardanapos de linho e trufas, eu tinha comprado uma empresa. Mas aqui, no escuro manso do meu quarto, eu tinha comprado outra coisa. A minha própria vida, em prestações que eu pagaria com trabalho e paz. E por uma vez,
Não senti falta de sobrenome nenhum, só do meu nome, curto, nítido, que eu repetia em silêncio como quem se apresenta para si mesma. Helena.